agora. Vamos para o segundo tópico da nossa aula, tudo bem? Então, primeiro tópico passou, vamos entrar agora no segundo tópico, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aí, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aí. Obrigado por todos vocês que estão online aqui comigo. Vamos chegar até o final para receber o material de hoje que está altamente visurado e esquematizado. Então, vamos para o nosso segundo tópico. Prisão em flagrante. Pessoal, quando é que pode acontecer? Na verdade, quem tem a obrigação de prender quem em flagrante? Galera, a obrigação da prisão em flagrante é daquele que representa as forças policiais. Então, a autoridade policial ou seus agentes, delegado de polícia e os seus agentes da polícia civil ou policiais militares, guardas municipais, que agora são polícia municipal. Então, temos, enquanto a necessidade de aplicação da prisão em flagrante, dois tipos. O facultativo, que é qualquer do povo poderá prender, ou seja, eu sou advogado, tá bom? Eu sou advogado. Fulano é um padeiro. Nós dois podemos prender um sujeito que esteja cometendo o crime, se nos sentirmos capacitados e à vontade para executar essa prisão. Por quê? Porque presume-se que não temos treinamento ou equipamento necessário. Nem tampouco assumimos compromisso de arriscar a nossa vida para o bem social. Isso quem faz são os agentes policiais e as suas autoridades. Dessa forma, não é obrigatório que eu, enquanto pessoa do povo, execute uma prisão em flagrante. Mas eu posso sim, se eu me sentir adequado, confiante, bem? Isso daí vai de cada um. Então, qualquer do povo poderá. Todavia, as autoridades policiais e seus agentes deverão. Então, quando eu falo que qualquer do povo poderá, eu estou falando do flagrante facultativo. E quando eu falo que as autoridades policiais e seus agentes deverão, eu estou falando do flagrante obrigatório. Beleza? Show. Então, veja a seguinte situação. Se fulano de tal está cometendo um furto, está furtando uma senhora, eu, como advogado, vejo, eu posso executar a prisão em flagrante dele? Sim, se eu conseguir, se eu me sentir bem. Mas não é a minha obrigação. Se eu não executar, eu não estou prevaricando. Agora, se um policial vir, estiver em situação ali que possa executar, que esteja favorável para ele executar, em que ele não arrisque a vida dele sozinho, ele não jogue a vida dele fora, ele deve executar a prisão em flagrante. Deve, é um dever executar a prisão em flagrante. Tudo bem, meu povo? Então, é um dever que se impõe à autoridade policial, sim, beleza? É um dever que se impõe, sim, à autoridade policial. Show, pessoal. Se ele não fizer, obviamente estará, no mínimo, prevaricando. Artigo 302 fala, quando há flagrante delito. Pessoal, a primeira hipótese é quando o sujeito está cometendo e a segunda é quando ele acaba de cometer. Essas duas hipóteses se chamam de flagrante próprio. É quando o sujeito está cometendo ou acabou de cometer o flagrante, o crime, na verdade. Tá bom? Então, vamos lá para as duas hipóteses. O policial chega e observa que o sujeito acabou, no mesmo momento, enfiando a mão no bolso de uma senhora e puxando o seu celular. Ou seja, ele está cometendo a infração. E a autoridade policial, na verdade, o agente policial vai para o cidadão e executa sua prisão em flagrante. Nesse caso aqui, o sujeito está cometendo a infração. Ou quando ele acabou de cometer, exemplo, o sujeito vem e anuncia um roubo, aqui no 157, popularmente conhecido como assalto. Ele chega e a mão armada aborda duas pessoas e pede os celulares. Os celulares lhe são concedidos e ele, quando ele vira a esquina, ele dá de cara com a polícia. Ou seja, ele acabou de cometer o assalto, o roubo, e será preso em flagrante próprio. Então, quando você está cometendo ou acaba de cometer, isso se chama flagrante próprio. Beleza? Pessoal,
O flagrante impróprio acontece quando o sujeito é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer outra pessoa, tudo bem? Em situação que se faça presumir autoria. Beleza, galera. O flagrante impróprio exige a perseguição, tudo bem? Exige a perseguição. Quanto tempo, professor, tem que durar essa perseguição? Quanto tempo tem que durar essa perseguição? Bem, gente, não há uma concordância aqui unânime entre a doutrina e os tribunais superiores. Essa perseguição, ela pode durar, inclusive, dias, certo? Pode durar, inclusive, dias. Então, o flagrante próprio é aquele que o cara está cometendo ou acabou de cometer. Já no flagrante impróprio, o sujeito foi perseguido logo após. E no flagrante presumido, ele é encontrado, tá bom? Então, olha só os encapsuladores. Flagrante impróprio é perseguido, flagrante presumido é encontrado, tá bom? Então, não quer dizer que você vai ser perseguido e logo depois capturado, isso vai virar um flagrante presumido. Não. Veja bem a situação. Fulano de tal cometeu o assalto lá contra essas duas pessoas. Empreendeu fuga, certo? As pessoas que foram assaltadas foram até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, o popular BO. Chegando na delegacia, contaram as circunstâncias e disseram que eles estavam com a camisa do Real Madrid e um boné da Ciclone. O sujeito em questão foi encontrado 2 dias depois com o mesmo boné e a camisa do Real Madrid e uma corrente também que foi descrita lá como um acessório que ele estava utilizando no momento do delito. Nesse caso aqui, muito específico, pessoal, prestem bem atenção, houve um flagrante presumido. Por quê? Ele foi encontrado com alguns instrumentos, com alguns objetos que façam presumir ser ele o autor do delito. Tudo bem? Então, vejam muito bem aqui. No flagrante presumido, ele é encontrado, ele não é perseguido, ele é encontrado com objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, esse é um flagrante presumido. O flagrante impróprio, nessa mesma situação, o sujeito rouba, sobe na moto, empreende fuga. A polícia percebe e vai no encalço. Consegue capturá-lo. Houve aqui um flagrante impróprio, porque ele já cometeu o crime, mas ele foi perseguido e depois capturado. Houve, então, um flagrante impróprio. Tudo bem? Flagrantes em infrações permanentes, pessoal. Pessoal, o nosso artigo 303, ele fala que, nas infrações permanentes, considera-se que o sujeito está em situação de flagrância enquanto não cessar a permanência. Exemplo, o sujeito está cometendo um crime de sequestro, que é você restringir a liberdade da vítima e colocá-la em um cativeiro. Digamos que a vítima sequestrada está nesse cativeiro por 1 mês. Então, nesse mês, nesse decurso de tempo, se o criminoso, o sequestrador, for encontrado pela polícia ou pelas autoridades policiais, ele será preso em flagrante. Por quê? Porque durante a permanência ainda se considera em flagrante o sujeito. Tudo bem? E isso daqui é o que nos diz o nosso artigo 303 do nosso Código de Processo Penal. Então, enquanto não cessar a permanência, o agente está em flagrante delito.